Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 6. Vamos lá, Daniel capítulo 6, versículo 9. Preste bem atenção. Vou repetir. Preste bem atenção. Todos em pé, por favor. Preste bem atenção em cada versículo. Este texto, ele é riquíssimo. Fala daquele que mantém a intimidade e a comunhão com Deus. Aquele que tem e mantém intimidade e comunhão com Deus. Fala de o livramento de Deus. Como Deus dá o livramento. Com Deus está o livramento. Repitam todos comigo. Com Deus está o livramento. Não é que esteve, nem estará, está. É um presente contínuo e eterno. Repita comigo, com Deus está o livramento. Diga comigo, é um presente contínuo e eterno. Se você ficar com ele, vai ser para sempre. Vamos lá. Capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Eu leio 2 versículos e vocês estarão lendo 2, sem ser rápido demais, nem devagar demais. Versículo 9, aliás, desculpa. 6, Daniel 6, 9 e 10 diz assim: Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Onde ele entrou? Na casa de quem? Ele foi na casa de Deus. Não foi do vizinho, do irmão, foi na sua casa. E em cima do seu quarto, o quarto de quem? Do seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia ele se colocava de joelhos e orava dando graças diante do seu Deus, como costumava fazer. 11 e 12, todos. (13 e 14). Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do teu interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz oração ao seu Deus. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou que consigo mesmo a livrar Daniel em particular até o pôr do sol. Se empenhou para fazer isso, para salvá-lo. 15, 16, todos. (17 e 18). Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. 20 e 21, todos.
22 e 23. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou de sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova sem nenhum dano, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, porque crera no seu Deus, porque crera no seu Deus, porque crera no seu Deus. Fale comigo, porque crera, mais forte com fé, porque crera no seu Deus. De novo, porque crera no seu Deus. 24 e 25, todos. Agora qual que é? 26. Faço um decreto pelo qual em todo o império, todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu trono jamais será destruído, e o seu domínio não tem fim. Ele é o Deus que livra e salva, ele é o Deus que faz sinais e maravilhas no céu e na terra. É Deus forte que livrou Daniel do poder dos leões. 28, todos. Feche seus olhos e oremos mais uma vez. Amado Deus de Daniel, cantamos para Ti esses cânticos tão lindos. Senhor, muitos de nós chegaram aqui tristes, preocupados, ansiosos, mas como em outros domingos viemos aqui Te adorar, para vencer nossas próprias limitações, vencer nossos próprios fracassos, falhas, defeitos, pecados. Aqui estamos, Senhor, buscando a Tua ajuda, a Tua força, para continuarmos perto de Ti e seguirmos até um dia chegarmos no céu. Pai, que a Tua palavra continue encontrando morada, desde que foi lida, orada, cantado aqui nos louvores, Senhor, que já tocou em nossos corações. Continue tocando, falando, gerando força, ânimo, graça, alegria, paz, tranquilidade, refrigério em cada coração aqui, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, Deus de Daniel, Deus de Daniel. Amém? Pode sentar. Eu quero que você leia umas 4, 5 vezes em casa. O texto é lindo e forte, e ele é um texto maravilhoso. Isso aconteceu no Império. Aqui fala de julgamento, aqui fala de assinatura de um interdito, aqui fala de política, de falsidade na política, de perseguição, de políticos invejosos, de gente invejosa. Aqui fala porque Daniel se destacou. Se você pegar o capítulo 5, anteriormente, você vai ver que Daniel, ele estava meio esquecido. E aí o Belsassar, filho de Nabucodonosor, dá um banquete para os seus generais, prefeitos, sátrapas, e daí convida todo mundo diante de mulheres e concubinas, e começa uma grande festa, um bacanal, e daí ele manda trazer as taças de ouro e de prata do templo que tinha sido pega em Jerusalém. Preste atenção, você em casa também. E aí começou a servir as bebidas e os vinhos ali diante das mulheres concubinas e dos oficiais, e aquela grande festa. Só, irmãos, que com as coisas de Deus seja uma flor dessa. É difícil sair. Não se brinca. Deus, ele faz questão tanto de uma bateria, de um teclado, como uma simples flor. Porque eles pegaram as taças de ouro
e começaram a beber nelas algo que era sagrado, santo. Eles passaram a profanar o sagrado, profanar o que é santo. Se existe uma coisa em toda a Escritura, antes e depois, no contexto histórico e bíblico, Deus nunca permitiu, Ele permite o homem ir até um limite da sua misericórdia, da sua longanimidade, presta atenção, da sua benignidade, mas há um limite em que para. Há um limite que encerra a bondade, a misericórdia e a longanimidade de Deus. E a Bíblia diz em Tiago, de Deus não se deixa escarnecer. E essa frase de Tiago tem a ver. E aí o Beltsazar fez isso. De repente aparece uma mão naquele lugar da festa, escrevendo, uma mão sem braço, os dedos escrevendo, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E o rei fica desesperado, os oficiais, aquela mão escrita, escreve, deixa a frase, e a frase fica na parede, e causa um choque, e causa um impacto. O rei começa a tremer as pernas, os oficiais, sabe por quê? Porque eles pegaram as taças de ouro do templo e de prata, e começaram a banalizar, a brincar, a desdenhar. E aí o rei entra em crise, entra em pânico e surge a dificuldade. O rei não sabe o que fazer, mandou chamar todos os mágicos, todos os bruxos, todos os adivinhadores, e ninguém, presta atenção, ninguém conseguiu interpretar, decifrar o que estava escrito na parede. O rei Beltsazar ficou em parafuso, entrou em crise. Aí a sua avó, ou era sua mãe, não estou lembrado agora, disse a um dos escravos de Judá, chamado Daniel, quando teu pai teve um sonho da estátua, ele é o homem que serve ao Deus dos deuses, ele tem a explicação, vamos buscar ele, vamos ver. E aí diz a Bíblia que Daniel não foi chamado à presença do rei. E Beltsazar disse, e aí, sei que meu pai fez isso, fez aquilo, e você teve e tem a interpretação. Qual que é a interpretação? Essa interpretação não é minha aí, mas eu tenho interpretação. Deus me deu interpretação. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Esta noite tu morrerás. Esta noite cairá o reino. E a Bíblia diz aqui no capítulo anterior, que naquela noite, persas e os medos invadiram a Babilônia. Beltsazar morre naquela noite e Dário assume. E aí Daniel já tinha sido condecorado por Beltsazar, ele foi honrado por muitas coisas, e aí o rei Dário assume. Começa um novo governo, e aí o rei coloca Daniel como um dos grandes líderes, e começa uma perseguição política em cima de Daniel. Daniel ele não montou um partido político, ele não chegou à corte por questão política, ou formar, ou se apresentar para receber voto. A posição espiritual de Daniel é o que o elevou a uma posição social e política. A posição espiritual, porque ele orava 3 vezes ao dia, tinha comunhão, intimidade com Deus, foi que levou ele para quê? Para ter uma posição como um ministro na corte do rei. Não foi ele que fundou o partido. Ele não saiu fazendo campanha, não tem isso na Bíblia. Mas por ser um homem de Deus, do Deus que criou todas as coisas, em pleno império, ele recebe a revelação de Deus. E aí começa uma perseguição, ele começa a se destacar. E os caras, como vamos derrubar ele? Como vamos puxar o tapete dele? Irmãos, estamos vivendo num mundo mau. Todos vocês sabem disso. É na família, irmãos têm inveja do irmão. Lembra dos irmãos de José? Na Bíblia, lembra dos irmãos de Jesus que nem acreditavam nele? Lembra dos irmãos de Davi? Lembra dos irmãos de José?
Lembra dos irmãos de Davi, que não desdenhavam de Davi, zombavam de Davi. Não era só os irmãos de José não, irmão, que tinham inveja, tinha dor de cotovelo, tinha biquinho com Davi, com José. Ei, isso está na falha humana, na sua e na minha família, isso está no seu trabalho. Pessoas, se você se destaca, se você é carismático, trata as pessoas bem, tem gente invejosa, esse mal está dentro do ser humano. Após o pecado de Adão e Eva, ele só é moldado, lapidado, transformado quando Deus entra na vida de alguém. O Espírito Santo, pela palavra, trata, lapida, molda, melhora. Se esse alguém entrega a Deus, se esse alguém segue Deus. Se não seguir, na minha e na sua família, não há mudança, não há transformação. A pessoa continuará com o mesmo comportamento, na maneira de pensar, de falar, de sentir e de agir. Foi assim com os irmãos de Davi. Foi assim com os irmãos de Daniel, os irmãos de Jesus, e nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. E por que os seus irmãos e os meus irmãos vão dar crédito a mim, se você se posicionar com Deus? Não se engane, irmão, não fique se ofendidinho, ai meu Deus, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou aquele bicho do mato. Ei, há um Deus que te ama, há um Deus que te quer, há um Deus de Daniel. Ele livra, Ele guarda, Ele livra, Ele guarda, Ele livra, irmão. Aqui nas escrituras sagradas, aqui não é qualquer escritura, chama-se escritura sagrada, irmã Neuza. Johnny, Trejimar. Sagrado, o que é algo sagrado, Murilo? Samuel, o que é algo sagrado? Santificado pelo próprio Deus, a voz do próprio Deus, a fala do próprio Deus, a linguagem do próprio Deus, o pensamento do próprio Deus, a natureza do próprio Deus está aqui, Oliver. O caráter do próprio Deus. Você viu como o rei, olha só, o rei gostava de Daniel. Vocês perceberam, o rei ficou triste quando disseram, ele tentou dar um jeito, quando ele tentou para salvar, né, porque o carimbo do anel dele já tinha sido dado. E aí chegou a turma da pressão, chegou a turma, já viu como é que acontece no Brasil e no mundo? Nesses últimos dias da política, como está? Fervilhando, tanta hipocrisia, tanta falsidade, tanto fingimento. E como a pastora leu no Salmo 101, os olhos de Deus estão vendo toda a terra, procurando. Deus não está apático, irmão, inerte, e não é um velhinho caducando com um pau na mão, em algum lugar do universo, não. Ou perdido em uma galáxia. Ele está muito vivo e todo poderoso, e todo poderoso, e todo poderoso. Aí Daniel tinha dado a interpretação, Belsazar morre, aí ele começa no novo momento, nova oportunidade aqui no capítulo 6. Se você pegar o começo do capítulo 6, os caras começam a armar, nós não vamos ler. Com Deus está o livramento. Com Deus está o meio, o seu livramento, irmãos. Da maldade, da perversidade no seu trabalho, na rua, na sua família. Você tem que acreditar nesse Deus na sua particularidade, na particularidade do seu coração, da sua mente, da sua alma. E às vezes com você vão ter o Judas, que pode andar alguns anos e você depois vai trair você com beijos e abraços, e até aquele sorriso de jacaré. Já viu falar do sorriso de jacaré? Quando eu não conhecia Jesus, todo traidor apanhava muito com a gente. Todo traíra apanhava muito. Não tinha moleza. Vamos virar a página aqui. Então, queridos, com Deus está o livramento. Deus. Amém? É um texto forte. Perseguição, inveja, pressão, opressão. E aí lança, mas a Bíblia diz, o mesmo Deus em Isaías, Ezequiel, quando passares pelas águas difíceis, quando passares pelo fogo, momentos difíceis, momentos de adversidades, momentos de angústia, de tristeza, momentos de depressão, momentos de inquietação, águas é isso, passares pelo fogo é isso, momentos de pressão, de opressão, de angústia,
citou, e estes homens e mulheres passaram por isso. Ei, todo mundo só quer ser o Daniel no cavalo branco, com decorado, com pulseiras de ouro, colar de ouro, como ele foi. Mas ninguém quer ser o Daniel nessa hora da pressão, sendo lançado na cova do leão, traído, caluniado. Por isso Jesus diz no capítulo 5, irmã Marilza: bem-aventurados sois vós, quando mentirem e disserem todo mal contra vós. A gente só quer o começo das bem-aventuranças, mas esse final, Jesus diz: quando mentindo, disserem todo mal contra vós, calúnia, falsidade, fingimento, na sua família, no trabalho. Então não se escandalize com o que você está vendo no mundo, no Brasil, irmãos. Porque esse é o mal que está dentro do ser humano. Quem modifica, quem transforma é Deus. Se as pessoas quiserem Ele, buscarem Ele, forem atrás dEle, abraçarem Ele, seus valores, seus princípios, das suas palavras. Amém? Que tipo de livramento é esse, irmão? Livrou do quê? Livra quando e como? Quem necessita de ser livre? Como foi livre? Quais os frutos, resultado dessa ação, dessa operação de Deus, dessa ação de Deus? São perguntas feitas ao texto. São perguntas feitas ao texto. Diz o versículo 9: o rei assinou a escritura e bateu o anel. O que Daniel fez? Se desesperou, correu atrás dos advogados, pode até fazer isso. O que ele fez? Em primeiro lugar, minha gente, em momento crítico, é uma aula, é um exemplo, é um modelo para mim e para você. Ele foi para a sua casa e para o seu quarto e foi falar com Deus, que ele falava 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Ele foi para a sua casa, fala comigo, foi para a sua casa. Diga, entrou no seu quarto. Diga, o seu quarto de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de fala com Deus. E ele já fazia isso 3 vezes ao dia. Ele entrou no seu quarto. Diz aqui, versículo 10. Daniel, quando soube do quê? O que o rei tinha escrito, assinado, uma assinatura que era para pegar, ninguém poderia consultar, adorar a outro Deus. Quem fez essa cama de gato, pastor? Quem inventou? Os invejosos. Olha do versículo 1 ao 6, não leia aí. Eles amaram, como vamos tirar Daniel? Como vamos afastar ele? Vamos fazer o rei, convencer o rei. Durante 30 dias, ninguém pede a outro Deus, ninguém ora a outro Deus a não ser o rei. Aí eles foram ver, viram Daniel orando. Só rei, tem um aí que está aí com você, é dos exilados. Ele não te honra, ele não faz isso. Ele te desprezou. E o rei gostava. Aqui nós percebemos que o rei gostava de Daniel. E o rei já estava tão crendo no Deus de Daniel, acreditando já em Deus, que ele diz uma das frases que é uma das mais lindas das Escrituras, presta atenção, da Bíblia. Olha o versículo 16. Ó Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves. O rei sabia que Daniel tinha uma comunhão todos os dias, contínua. Falava com Deus, buscava Deus, tinha intimidade. O Deus a quem tu serves continuamente, e Ele te livre, Ele pode te livrar. Olha que frase. O teu Deus, olha, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que Ele te livre, que Ele vai te livrar. Amém? Irmãos, há pessoas no trabalho, na sua e na minha família também. Não é só o lado cruel, o lado difícil, de pessoas que riem de nós, zombam, mas há pessoas que vão vendo Deus na sua vida, a ação de Deus, e elas vão percebendo. Às vezes ela não diz nada, mas elas estão acompanhando. No trabalho, na sua família, Deus falando, Deus agindo. E no decorrer dos meses, dos anos, isso se torna um exemplo. O rei já estava assim com Daniel. O rei já tinha essa percepção, essa assimilação com Daniel. Amém? Você e eu, você é observado no seu trabalho, na sua família. Você é observado nos seus vizinhos. A nova maneira que Deus está agindo, tem agido através da sua vida, no seu comportamento, falar, agir, pensar.
É uma forma de ser uma voz de Deus para essas pessoas que ainda não o conhecem. Amém? E aqui era um livramento que não se vê saída. Alguém vê alguma saída o quê? E era a cova de quê que ele ia ser lançado? De lama? E o quê? Coelho lá dentro? Preazinho? O nome desses bichinhos pequenos? A Sarinha tem até... Não sei se a Sara está aqui hoje. Tá? Um pouquinho daí. Então. Ei! Daniel primeiro, ele fez o quê, gente? Entrou no seu quarto, 3 vezes, de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ei, ele não orava só em vigília, uma vez ou outra. Ei, irmãos, a sua e a minha intimidade, manter a sua intimidade com Deus, seja 10, 15, 20 minutos, meia hora, no seu quarto, tira um tempo com Deus, esqueça celular, internet, WhatsApp, sei lá o que, tudo isso que está aí, mas tira um tempo no seu quarto, você e Deus. Se a sua mulher não quiser, vai você. Se seu marido não quiser, vai você. Se seu filho não quiser, vai você. Se seu pai não quiser, vai você para o seu quarto. Tem experiência com Deus. Ele foi falar com Deus. E aqueles homens foram juntos. Olha o versículo, olha a maldade. Aqueles homens foram juntos, tendo achado Daniel a orar e suplicar diante do seu rei. 12. Correram para o rei e foram dizer ao rei que em 30 dias ninguém poderia fazer a petição. Outro 12. E esta estava certo, segundo a lei dos métodos, peça 13. E responderam: olha, rei, aí tem um Daniel dos exilados que está desobedecendo, e 3 vezes ao dia ele faz oração. A perseguição aqui era de ordem espiritual. Daniel não era candidato a nada. O rei quem escolheu ele. O rei viu virtudes, qualidade, viu potencial nele e colocou ele como líder da corte. Porque ele viu a resposta que ele tinha dado para Belsazar, quando eles invadem a Babilônia. E o rei disse: eu não posso perder um homem desse quilate, desse nível. O que a Bíblia diz? Quando José chegou para o faraó e disse: Deus me revelou, as vacas magras serão 7 anos de fome, as vacas gordas serão 7 anos de fartura. Então nos anos de fartura, ajunte, faça celeiro em 7 anos, para que quando vier os 7 anos de fome, aí você tenha em abundância. As espigas murchas são 7 anos de fome, as espigas cheias são 7 anos de fartura. E o rei pegue homens sábios, homens inteligentes, para fazer essa seleção, armazenar, escolher, administrar isso. Aí o rei falou o que para ele? O que é que o rei falou, Oliver? Marcos e Oliver, o que é que o rei falou? Tu és o homem. Repita comigo: tu és o homem. Mais forte: tu és o homem. Fale para o seu irmão: tu és o homem. Agora olha para mim. Em outras palavras, eu estou falando de forma simplória, rústica, mas não foi assim, Daniele. Sabe o que é que o rei disse? Olha que frase nobre, irmão Roberto e Alzira. Olha que frase nobre. Eu que simplifiquei. Acharíamos um homem em que haja o Espírito Santo de Deus, que tenha sabedoria e inteligência como tu. Não temos outro no reino. Você vai ser depois de mim. Você só vai mandar, só não manda na minha mulher, mas o resto no Egito, você, a tua palavra é a segunda palavra depois de mim, em todo o império egípcio. Isso é pouco, irmão. Você pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em todo o Egito, depois de mim, é a tua palavra que tem peso. Em todo o Egito, depois de mim, é a tua palavra que tem validade. Só na minha mulher tu não vai mandar. Só na minha mulher. Olha, você não vai nem triscar, senão sua cabeça rola. Você acha que ia fazer o quê? Essa pseudo-democracia que a gente tem por aí no mundo, não é, irmão? E aí, eles armam essa cama de gato,
para Daniel. Parece o quê? Parece que Daniel está tão tranquilo. Ele era ser humano, irmão. É claro que ele ficou ansioso, na expectativa, mas o Espírito Santo estava nele. Sabe qual é o paralelo aqui que eu faço? Meu relógio parou hoje. Parou por quê? Parou por quê? Fecha o relógio aí, Rose, por favor. Está funcionando o seu? Parou? Queridos, lembra de Pedro dormindo na prisão? Parece que Daniel aqui está tão tranquilo, o rei manda buscar ele. Obrigado. O rei manda buscar e ele chega lá e diz: olha, Daniel, tentei, mas você vai ter que ir para a cova. Pegaram você assim. Irmãos, ele não matou, não estrupou. Por isso João escreve: o mundo jaz no maligno. Toda a ideologia do homem que não segue a Deus, ele está seguindo conceitos, ideias de Satanás, seja culto ou simples. Se ele não está seguindo Deus verdadeiro da Bíblia, da palavra de Deus, ele não está seguindo a voz de Deus. E aí Daniel falou: rei, estou nas suas mãos. E pressionaram o rei, disse: olha, rei, voz de rei, palavra de rei, não volta atrás. Não é assim? Eu vi essa frase desde menino, Mancate. Mancate. Desde menino. Mas Jurema 1, Jurema 2, né? Desde menino, que eu ouço falar assim, mana, Odete, palavra de rei não volta atrás. E a gente, quando ia brigar um com os outros, a gente dizia: palavra de homem não volta atrás, rapaz. Você não é homem, não. Aí começava a briga. Palavra de homem não volta atrás. Lá na minha terra é assim. O Roberto talvez lembre um pouco. É que ele talvez é mais manso. Foi mais manso. Ei, palavra de rei não volta atrás. Olha aqui que o rei disse. Disseram para o rei. Acompanhem comigo vocês aí no versículo 15. Olha o versículo 15, irmãos. Olha o versículo 15. Acompanhem comigo. É o que os caras foram fazer pressão em cima do rei. Mancátia. Pressão em cima do rei, Manjurema. Olha esse aqui, versículo 15. E aqueles homens foram juntos. Já viu que tem um monte de gente que se junta para maldade? De novo, eles foram juntos antes para ver Daniel orando, para fofocar, falar mal. Está cheio de gente assim nos nossos empregos, nas nossas famílias. Eles vão para a festa para ficar fofocando, falando mal da roupa, da cor, disso, daquilo. Pessoas que precisam e carecem de Deus, nos governos, nas prefeituras, na presidência, no Senado, em tudo quanto é lugar. Até os juízes que parecem muito santos, entre eles não há muita unidade ou quase nenhuma. No mundo inteiro. Olha o versículo 15. Aqueles homens foram juntos e disseram: sabe, rei, que é a lei dos medos e dos persas, e nenhum interdito ou decreto que o rei sancione. Olha as linguagens deles, jurídica, né? Interdito, decreto, sancione, né? Não pode, que o rei sancione, não se pode revogar, ou não se pode mudar, ou não se pode voltar atrás. Isso era pressão em cima do rei. O rei tentou mudar, o rei tentou fazer, mas eles foram fazer pressão. Não vai ser diferente contra a sua e minha vida, mas o livramento não vai vir do rei, o livramento não vem do senador, nem do juiz, vem do Deus Todo-Poderoso, vem do Deus Todo-Poderoso, vem do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Aí o versículo 16, o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse. O rei descendeu a pressão. Disse: olha, o senhor assinou. Para eliminar a inveja, irmãos. Sabe o que diz em Tiago sobre a inveja? Qualquer dia eu vou pregar aqui. Acho que ainda não preguei nesses 10 anos, 9 anos. Preguei ainda não, Macate. Que a inveja, Anderson, é a raiz de tudo quanto é coisa ruim. Está em Tiago. É forte. A inveja dentro da família.
Sabe, ah não, pai só ajuda fulana. Ah não, mamãe só protege fulano. Ai, porque não sei o quê. E bababá, e bibibi, bebebé, bobobó. Inveja. Esse mal só muda se alguém entregar de verdade a vida a Jesus, der lugar, abrir o coração e buscar na palavra com oração, com humildade. Aí há transformação, aí há mudança nessa mente, nesse coração, na alma, pelo Espírito Santo, pela santa palavra de Deus, as sagradas escrituras. Aí esse coração, essa alma, essa mente é mudada, é transformada. É assim que acontece comigo e com você, quando damos lugar, quando abrimos o coração, quando damos espaço ao Espírito Santo. Trata, molda, lapida, restaura, santifica, purifica nossas vidas, para que essas coisas tenham menos influência em nós. Diga comigo: com Deus está o livramento. Diga: com Deus estará sempre. Diga, bate no peito: meu livramento. Diga: está com meu Deus. Com Deus, irmãos. A Bíblia diz que Pedrão estava condenado, ia morrer. Tiago já tinha perdido a cabeça. Cortaram a cabeça de Tiago com a espada. E Pedro ia morrer. E Pedro dormia no cárcere. É um fato semelhante. Pedro dormia para quê, pastor? Para uma viagem para Roma? Ei, Marcos, tu riu, né, Marcos? Pedro dormia porque eles iriam cortar a cabeça de Pedro, como cortaram a de Tiago. Mas o Senhor enviou o seu anjo e disse: acorda, Pedrão. Pedro roncava. Acho que Pedro, alguém disse que foi o Espírito Santo que confortou, deu força, ânimo, aliviou, refrigerou Pedro. Outros dizem que Pedro dormiu. Como é que chama de quando a pessoa está no fundo do poço? Depressão, como é o nome da outra palavra? Quando a pessoa está bem para baixo, ele dorme do cansaço. Como é que é, gente? Estresse, mas tem outras palavras que os psicólogos falam. Da vontade de dormir, de desânimo. Diz que Pedro dormiu também, foi por isso. Não foi só o Espírito Santo que confortou, refrigerou, deu força que ele teve para dormir. Se entregou. Aí o anjo vem e... a Bíblia diz aqui, Daniel disse assim para o rei: ó rei, vive para sempre o Senhor, o meu Deus que você falou, o Deus a quem você continuamente serve, que ele te livre, Daniel. Ele disse: ele livrou sim, ele enviou o anjo e fechou a boca dos leões, e eu estou vivinho aqui da silva. Aleluia, 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 aleluia. Pedro está lá. O anjo veio e disse: acorda, Pedrão, calça sandália. Como é que é? Calça sandália. Como é que... E os soldados que estavam, eram 4 portas, ou eram 3 portas? 4 grades. As grades foram se abrindo, ele saiu com o anjo, numa metade do caminho. Pedro nem acreditou. A Bíblia diz que depois os soldados foram falar: olha, eles estão lá, Pedro foi solto. Como? As grades se abriram. Era muito, irmão, livramento de Deus. Com Deus está o meu livramento. Com Deus está o livramento. O livramento está com Deus na minha e na sua vida, em vários âmbitos, em várias áreas. Mantenha comunhão com Ele, mantenha intimidade com Ele. Não deixe que nenhuma notícia, nada, nem ninguém venha abalar, venha tirar você do foco especial de Deus, na sua mente, na sua alma, no seu coração. Aqui era um momento fácil, o Hélio Cádio, hein, Rebeca? Era um momento crítico, gente, de vida ou morte. Um de nós ia fugir pelo barco no rio Cuiabá. Mas o rei já tinha chegado e disse: olha, você já vai para a cova dos leões. Como vou para onde? Para a cova. Poxa, que presente, que promoção. Eu estava aqui ajudando um cargo alto do rei. Mas que promoção eu recebi? Para onde você lançar? Você vai ser lançado na cova dos leões. Está funcionando esse relógio, né, pastora? Amém. É possível que os relógios vão parar hoje comigo aqui. Vou fazer uma oração por esses relógios. Obrigado, irmã Marilson.
Amém, queridos? Com Deus está, Léo. Ele é o meu livramento, o seu livramento, Léo. É isso que a gente tem que ter, essa fé nesse Deus maravilhoso, Odete. Esperava é a cova, foi trazida a pedra, versículo 17. Uma pedra e posta sobre a boca da cova, olha, e selou o rei com o seu próprio anel e com os anéis dos seus grandes. Olha a fila de gente pondo no anel, para que nada se mudasse a respeito de Nené. Olha que frase, maldade, nada se mudasse, mas não tem isso com Deus, irmão. Pode ser generais, capetas, senadores, importa quem que seja juiz, não vai pôr pedra. Se pôr pedra, Deus vai, tira a pedra, ele envia anjo e ninguém detém nem para Deus. Grandes colocaram o anel e pá, todo mundo carimbou. Carimbo, selo, selo, selo. Marilza, né? Marilza não é, Adeilza, esqueci o nome da mulher do Sidney. Vanilza, tudo Marilza, Ilza, né? Vanilza. Tudo carimbando aqui, Vanilza. Ele não sai mais nunca daqui. E a pedrona, Anderson? E a pedra? E a pedrona aqui? Como é que esse cara vai sair? E o rei ficou assim a noite. O rei perdoou. Fala todos comigo, o rei. Vamos lá, gente. O rei perdeu o sono. Mais forte. Diga, o rei perdeu o sono. Pergunta para o seu irmão, você já perdeu o sono alguma vez à noite? Eu já perdi algumas, irmão. A maioria de nós, por problemas, dificuldades, tristezas, preocupações, ansiedade tira o sono da gente. Com coisas grandes e pequenas. Aí o rei ficou preocupado. Por quê, pastor? Roberto, quem tem de leis aqui tem de advogados. Pelas leis antigas desses impérios, em 24 horas, o rei poderia ir lá. Kátia, porque estava virando o dia. E o que acontece? Colocaram a pedra para que nada mudasse a respeito. Os caras fizeram um esquema tão bem feito, parecia bem feito. Para Deus não tem esquema bem feito. Fala para o seu irmão, para Deus, fala para o seu irmão, não existe esquema perfeito. Aleluia, aleluia. Levante sua mão e diga aleluia, 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 de coração, diga aleluia de coração, aleluia. Levanta sua mão e diga com fé. Parecia um esquema perfeito. Nunca mais esse sai daí. 18 e 19. O rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer instrumento de nada. Eu não tenho nada de alegria, eu estou triste, e fugiu dele todo o sono, E qual lição extraímos aqui? O que aprendemos? Que o rei já tinha uma intimidade com Dani, e afinidade com Daniel, irmão. Sono. Não é só você que pede noite de sono, não. Tem rei também que tem. Líderes, governadores, prefeitos, empresários ricos não dormem à noite. O rei ficou sem sono, fugiu o sono. Pela manhã, versículo 19, vamos encerrar. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei depressa, com pressa, e foi para onde? Cova dos leões. E o rei foi para onde estava o problema, a dificuldade. Por que ele foi para a cova? Olha aqui para mim, isso é um detalhe. Fala comigo assim, detalhe. Vamos, levanta a mão, fala detalhe. Fala para o seu irmão, há pequenos detalhes com Deus. Sabe qual é o pequeno detalhe? O rei ainda alimentava Anderson no coração. Sabe o que ele alimentava no coração ainda? Que o Deus de Daniel poderia ter livrado ele, sim. Por isso que ele vai ao amanhecer o dia, ao romper ele corre para a cova. Ele alimentou, ele tinha no seu coração que Deus poderia ter livrado a esse Daniel. Aqui o versículo. Qual o versículo que eu estava lendo, gente? 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. 20. Chegando-se ele à cova, clamou em alta voz a Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel,
servo do Deus vivo. Olha a expressão. Qual foi a primeira pergunta? Daniel, servo de quem? Servo de quem? Esse homem já estava brilhando fé no coração dele, já estava geminando fé no coração dele, no Deus de Daniel, irmãos. O que aconteceu com Daniel vai acontecer com você, com amigos seus, através de você. O seu Deus vai influenciar, vai falar com outros. Ele vai te livrar e outros vão ver a ação de Deus na sua vida, a operação de Deus na sua vida. Ele foi, com voz triste, disse o rei a Daniel, céu do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, olha que coisa forte, linda, que o teu Deus, ele repete a frase do versículo 16, o teu Deus a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões. 21, então Daniel fala ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, porque em mim foi achada inocência diante dele, como também diante de ti, ó rei, porque não cometi delito algum. Então o rei se alegrou de forma sobrenatural, de sobremaneira, e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus, porque ele crera no seu Deus, porque ele acreditava no seu Deus, porque ele confiava no seu Deus, porque ele tinha fé no seu Deus. Fé, Odete, em meio a uma circunstância de vida ou morte. Por que Deus livrou? Porque ele cria em Deus, acreditava no seu Deus. Amém, minha gente? Tempos difíceis, é preciso que eu e você venhamos manter esse crer em Deus. Tempo difícil de angústia, de tristeza, de perseguição, disso, daquilo, manter essa fé, que Deus pode livrar, Deus pode livrar, Deus pode livrar, Deus pode guardar, Deus pode proteger, Deus pode blindar. Tem um cântico antigo que diz assim, ó, quem pode livrar como o Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor enviou o anjo e livrou Pedro. O Senhor enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Ele fecha a boca de serpente, de crocodilo, de quem quer que seja, irmãos. Porque ele crera no seu Deus, ele cria em Deus, acreditava em Deus. Então ordenou o rei que fosse trazido aqueles homens que fizeram calúnia, que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres. Eles ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões já se apoderaram deles e os estraçalharam todos os seus ossos. E aí o rei Dário faz um novo decreto e escreve a todos os povos, nações do império de todas as línguas que habitavam em toda a terra: Pai vos seja multiplicada. Faça um decreto hoje pelo qual, em todo o domínio do meu império e do meu reino, que os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel,
que os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, que os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Repitam todos comigo, com fé, que os homens tremam, mais forte, que os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Diga, diante do Deus de Daniel. Agora ouça, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e que o seu reino jamais será destruído, e que o seu domínio é sem fim, para sempre e eternamente. Aleluia, aleluia. Levante sua mão, diga glória a Deus, diga aleluia, diga glória a Deus. Esse homem, irmãos, ele se converte. E aí ele diz, Ele é o Deus que salva e livra. Isso é o rei continuando. Ele é o Deus que livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele que livrou Daniel do poder dos leões. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Foi Ele, é Ele quem te livra, é Ele quem te livra. Todos em pé, por favor. Adriana, Isabela, vem cantar um desses cantos que vocês cantaram, que tem a ver com essa palavra, essa reflexão. É isso, meu amigo. Nada menos nem nada mais, meu amigo. Você que está em casa. Há um Deus todo-poderoso de Daniel. É o mesmo Jesus de Nazaré, que ama muito, muito a você. Ama você mais do que teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teu irmão, teu filho. Deus te ama acima de tudo, mais do que todo mundo. Você em sua casa. Pode ser que todos na terra não te amem, mas é um Deus que te ama. Deus abençoe você. Repitam todos comigo. Com Deus. Levanta o dedinho para o céu assim, ó. Com Deus está. Fale, está o meu livramento. Diga, a minha proteção. Diga, a minha segurança está com meu Deus. Amém? Pois eu quero orar com você. Vamos cantar uma parte do canto. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo
olhos. Põe a mão em cima da sua cabeça assim, ó. Comigo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus é a sua proteção. Ele que tem te livrado até hoje. Ele vai continuar te livrando dos maus pensamentos, maus sentimentos, das tristezas, das angústias, das doenças, das dores, da perseguição, do mal invisível, das setas, dos dados inflamados do maligno. Ele que vai continuar te livrando, te guardando, como livrou e guardou Daniel, fechando as bocas dos leões, no seu trabalho, na família, em casa, na rua. Deus, o Deus de Daniel, o Deus de Daniel vai proteger tua mente, teu coração, teu sentimento, vai te guardar, acredite nisso, acredite que o Deus de Daniel nesta noite está falando com você, no momento crítico, como ele falou com Daniel, no momento de risco, situação de risco, ele foi a âncora, a proteção, a torre forte, o esconderijo, o abrigo para Daniel. Ele é o teu abrigo, ele é o abrigo para a tua mente, ele é o teu abrigo para o teu sentimento, para as tuas emoções, para as tuas ideias, para os teus pensamentos. Ele é o teu abrigo, ele é a tua proteção, ele é a tua torre forte. Ele é o Deus que protege, o Deus que livra, o Deus que livra. Com Ele está o livramento para você, em todo sentido da sua vida. Ó Deus de Daniel, cada homem, cada jovem aqui, livra aqueles que estão em casa, o amigo e amiga, Senhor, de toda dor, angústia, tristeza, desânimo, de toda doença, de toda enfermidade emocional, mental, toda doença física, no rim, no fígado, na coluna, nos pés. Oh Deus de Daniel, em nome de Jesus, Senhor, cada mente, cada coração nesta noite, receba a tua blindagem, receba a tua proteção, receba a tua guarnição do teu Santo Espírito, livrando e guardando, 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 livrando e guardando. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Aleluia. O texto foi claro. Ele foi livre porque ele crera no seu Deus, crera no seu Deus, creu no seu Deus. Amém? É a fé, irmãos. A fé foi a âncora. A diferença é a fé. É a sua fé que vai fazer com que a proteção de Deus se mantenha sobre você. Emocional, mental, física, psicológica, em todo sentido da sua e da minha vida. Amém? Para você também, meu amigo. Você que está em casa, porventura, Deus abençoe. Que essas palavras, esses louvores esteja arraigado no seu coração. Amém, minha gente? Então, antes da bênção apostólica, eu quero lembrar, cuidado, daqui para frente, no desenrolar de algumas coisas que você venha ver e ouvir. Aqui está o Deus de Daniel para proteger sua mente e seu coração e te livrar de algumas covas. Amém? Mantenha sua fé nele, inabalável nele. Amém? Faça assim com suas mãos. Oliver, cadê ele? Desculpa a falha. Dá parabéns para ele. Amém? Vou dar a bênção apostólica. Oliver tem sido uma bênção. Foi uma nova bênção que Deus mandou aqui. Ele já assistia, né, pastora Rose, os cultos. Ele, irmão Jonathan. Irmão Jonathan não está hoje aqui não, né? Irmão Jonas? Ficou assistindo vários tempos. 1 ano, 6 meses. Por aí, né? Oliver? Olha, poxa. E nós temos hoje o Oliver aqui. É um presente de Deus. E a sua digníssima também. Sua esposa, né? Amém, Oliver? Receba com carinho esse elogio do seu pastor. Nós sentimos honrado você aqui. Quando eu via Adriano tocando bateria, guitarra, meu Deus, tocando tudo, apesar que ele continua fazendo tudo isso, né? Eu falei, Jesus, quando é que vai mandar um tecladista? Aí vem Samuel. E o baterista veio lá de Barra do Garça.
Eu falei, esse menino, eu vou ter que chamar Adriano. Eu falei, olha, segura a mão, amarra as mãos, os pés daquele garoto, porque ele vai querer explodir aquela bateria. Eu pensei assim que a gente pensa de jovem adolescente. Mas foi o contrário, irmão. Quando eu vi esse menino tocar, Deus, que presentão, porque era Adriano que ia para lá, corria Adriano para cá, ia para lá. Aí vem o Samuel, depois vem o Oliver. São presentes para a casa de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Pelo aniversário do Oliver, mais forte, mais forte. Glória a Deus. Ah, tem a Glorinha era pequenininha. Era uma Glorinha e começou a ficar uma Glorona. Era a criança, né? Igual a Rebeca, pequenininha. Cadê a Rebeca? Aí, a Rebeca estava ali, né? A Rebeca era pequenininha também. Então, Glorinha sempre tinha uma voz bonita, cantava muito bem, canta, né? Foi outro presente. Estenda as mãos para cá. Deus, nós te louvamos pela vida do teu filho. Continua abençoando ele em todo sentido, no particular da sua vida. E nesta noite nós celebramos com ele a vida, as bênçãos, as vitórias do presente, do futuro que virão sobre ele, sobre o seu lar, sobre o seu ministério, seu ministério aqui com Adriano, com Isabela, com cada um que tem sido bênção, Senhor. Que as suas mãos, sua voz venha tocar em outros continue sendo abençoado através do ministério do teu filho aqui conosco, Senhor. Nesta noite, ó Deus, dá o presente que nós não temos para ele, para a alma, para o coração dele, Senhor, para os seus sentimentos, abençoando sua companheira, seu lar, o seu presente, o seu futuro, ó Deus querido, continua direcionando, dando norte para a vida dele, Senhor, em todo sentido. Nós celebramos e te damos graças pela vida do teu servo. Repita comigo antes de cantarmos parabéns, que o grande amor de Deus, mais forte, que o grande amor de Deus, a sua graça e a comunhão do seu Santo Espírito continue fluindo em minha vida, hoje e para sempre. Só um detalhe, os homens venham, porque nós vamos continuar a ministração do seminário, da palestra amanhã, né, Anderson? 8 horas aqui, venha, porque se atrasar você vai perder. Vamos aqui, o negócio aqui é quente, últimos dias, é para pegar quente, irmão. Vamos embora, vamos cantar parabéns.